Olá, meus amigos. Um feliz sábado para todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Que possamos juntos compartilhar a palavra de Deus, cada vez aprendendo mais. Mas o nosso assunto para hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Este assunto é apostasia. Vocês precisam estar atentos, porque nosso Senhor Jesus nos advertiu sobre muitas coisas que viriam a este mundo, e uma delas é a apostasia, é abandono ou deserção da fé. Então, prestem atenção para que possas entender. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isto era o apóstolo Paulo falando que o homem do pecado viria e que Jesus Cristo só viria depois que este homem do pecado viesse, o filho da perdição. Veja bem, na esperança do retorno de Cristo, os apóstolos ou discípulos que receberam as instruções do Salvador entendiam que Jesus Cristo retornaria ainda nos seus dias. Paulo, apóstolo, orientou-os que ninguém de maneira nenhuma vos engane. Ele diz: não será assim, sem que antes venha a apostasia, que significa abandono ou deserção da fé. Paulo, assim afirmando, diz: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o homem do pecado, o filho da perdição, ele virá antes que Jesus Cristo se manifeste, o anticristo. Então se preparem. Nos dias que vivemos, já podemos ver as palavras de Paulo está tendo o seu cumprimento, e assim vemos pessoas que tiveram momentos de intimidade com Deus hoje abandonarem a fé, cumprindo-se neles a apostasia. É lamentável, mas isto é uma verdade. Pessoas que tinham a sua crença em um Deus verdadeiro, pregavam a sua palavra, viviam em conformidade com as Escrituras Sagradas, abandonaram e deserceram da fé, cometeram pecado e já não conseguem mais enxergar a verdade. Lamentavelmente, Satanás está atingindo grande parte da humanidade com a deserção da fé. A lei de Deus, que é amada por Deus e pelos anjos, na mente deles não passa de abolida ou anulada. No percurso da história da humanidade, milhares que antes andavam na verdade, hoje andam vazio, trazendo sobre si grande heresia, transmitindo assim palavras de engano e de perdição, e muitos estão recebendo como se fosse verdade. Abandonaram as Escrituras. As Escrituras só servem para um livro para se examinar. Buscam erro dentro das Escrituras Sagradas e ficam apresentando ao povo aquilo que vem nas suas ideias, transmitindo mensagens falsas contra o Deus do céu,
o Deus Criador. O povo de Deus, no passado, fracassaram, entrando em rebelião. Em Josué capítulo 22, versículo 22, nos mostra isso e diz: o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. A situação de Israel no passado não era boa. Cometeram rebelião contra Deus e viveram uma vida desagradável ao Criador de todas as coisas. Assim estava em rebelião Israel do passado, abandonando a fé. A rebelião estava nos seus sentidos e por isso sofreram as consequências devidas. Nos nossos dias é necessário advertir o povo de Deus a que continue na fé e tenhamos todo o cuidado para não pecarmos, trazendo sobre nós apostasia. Em Hebreus 10, 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. No verso 27 diz: mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Antes que seja tarde, o povo de Deus receberá as últimas mensagens, serão encorajados a levar a verdade ao mundo, pois muitos estão apostatando. Em 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E isso, de fato, é o que está acontecendo. Os espíritos enganadores estão indo de encontro às pessoas que estão indo a fontes erradas, que não traz consigo a sã doutrina, que desprezaram as Escrituras e agora transmitem a apostasia, ou seja, a doutrina de demônios. Em 1 Timóteo 4:2 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É lamentável, mas transmitem eles a mentira como se fosse verdade. Dizem eles: a alma não morre, negando assim as Escrituras que dizem em Ezequiel 18:20: a alma que pecar, essa morrerá. E o que é alma? Um ser fantasma que tem dentro da gente? De hipótese nenhuma. Alma somos nós. Nós somos uma alma viva e se nós pecarmos, essa alma vai morrer. Mas não existe uma alma dentro de nós como se fosse um fantasma. A alma morre, é o que a Bíblia diz. No sermão de Pedro se converteram quase 3.000 almas. Quando Deus fez o ser humano, a Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Não diz que ele recebeu uma alma. Prego que Jesus virá e que haverá um arrebatamento secreto, e a versão deles, mas a versão da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém? Não existe arrebatamento secreto onde um será levado e outros ficarão aqui para uma segunda chance. A Bíblia diz que todo olho verá Jesus Cristo voltando. E por que eu vou transmitir mensagem enganosa para o povo, se quando o que falamos estamos provando dentro da Bíblia? Não temos intenção nenhuma de enganar, mas de levar a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos quatro cantos da terra. Em todo o mundo devemos levar esta mensagem.
Pregam eles consciência na morte, que quando uma pessoa morre, está consciente lá no inferno ou no paraíso. Meus amigos, a Bíblia não diz isto. Vamos ver o que diz Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma e que sua memória ficou entregue ao esquecimento. A minha regra de fé é a Bíblia, e por isso eu creio nela e prego o que ela diz. Durante muito tempo andei enganado, mas hoje, com os estudos das Escrituras Sagradas, eu mantenho somente a Bíblia Sagrada como regra de fé. Pregam eles a abolição da lei de Deus, os 10 mandamentos, quando eles mesmos guardam 9 mandamentos. Eles dizem que foi abolido, mas guardam 9. Ou então diz que Jesus deu só 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo, e não enxergam que ali está resumido. Porque 4 mandamentos da lei de Deus se referem a Deus, amor a Deus, e 6 mandamentos, amor ao próximo. Por isso, resumido, Jesus disse, amar a Deus e ao próximo. Desprezam o sábado, abolindo assim, ficam culpados de todos, porque Jesus disse, quem diz que guarda os mandamentos tropeça em um só ponto é culpado de todos. Então são 10, não são 9. Quando o próprio Paulo diz, em Romanos 3:31, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, a lei dos 10 mandamentos não é para ser anulada, mas sim estabelecida. E quem pregar o contrário, prega contrário à Bíblia. E a verdade não está nele. Pregam eles uma língua que ninguém entende, nem mesmo o que dá a falsa interpretação também não entende, porque nem ele mesmo entendeu. Quando a Bíblia diz, em Atos 2, verso 6, e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, os discípulos receberam o dom de línguas e estavam falando, e as pessoas que estavam ali entendiam na sua própria língua. Então não era uma língua que não se entendia, que precisaria de um intérprete. Era o dom de Deus, o Espírito Santo sendo derramado. No verso 8 diz assim, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Está vendo? Então eles ouviam na própria língua em que eles eram nascidos, entendiam o que estava falando, porque a pregação do Evangelho, o dom derramado era para que se entendesse, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Se eles não entendessem, como iriam se arrepender? Pregam eles que se não forem na primeira ressurreição, vão na segunda. Vamos ver o que Apocalipse diz? Capítulo 20, verso 6, diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A vinda de Jesus, a primeira vinda, que ele vai ressuscitar. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Primeira ressurreição é a da vida. Segunda ressurreição, a da morte. Entendeu? Sobre esse não tem poder a segunda morte. Mas vamos lá. Na segunda ressurreição, Satanás sairá a enganar as nações. Aí já vem a segunda, depois da primeira, certo? Em Apocalipse 20, versos 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, porque já foi a primeira ressurreição,
Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Aqui já é a segunda, hein? Que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Eles estarão sobre o engano de Satanás. Ninguém terá mais chance. Cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Nesta segunda ressurreição só haverá morte, engano, ninguém mais será salvo. Quem desprezou a primeira, que é a primeira ressurreição, aí sofrerá as consequências da morte. Será lançado no lago de enxofre, de fogo e enxofre. Vamos ver mais claro o assunto da segunda ressurreição no versículo 13. Diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não se vê ninguém tendo chances na segunda ressurreição. Muitos estão enganados e enganando a muitos. As doutrinas de demônios fazem parte de suas vidas. Prego contrário à sã doutrina, com consciência cauterizada. Dizem ser verdade o que pregam. E pessoas que não têm interesse em ler e estudar a Bíblia serão presa fácil. A apostasia será útil para eles. Não enxergarão a verdade para se salvarem. Creram a mentira, desprezaram a verdade. Prega o contrário aos ensinamentos do Salvador Jesus. Já não conhece a voz do seu pastor. Deram ouvido ao estranho. O fim deste será o lago de fogo e enxofre. Não estão escritos no livro da vida de Apocalipse 20, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu amigo, a decisão é sua. É só você que pode mudar o rumo da sua história. É só você que pode fazer com que as coisas mudem para você. Porque a apostasia está aí. Jesus disse: quando, pois, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sabe por quê? Por causa da apostasia, que muitos agora a têm como verdade. Este é o alerta de Deus para você. Que Deus te dê forças, que você busque e procure crer na Bíblia, e na Bíblia somente. Porque pessoas estão buscando em fontes erradas, na internet, e estão se desviando da verdade. Estão indo para longe de Deus e com certeza nunca mais retornarão. Se não correrem agora, se não tomarem de sobreaviso. Que Deus os abençoe e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém?